Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Vamos começar então mais uma aula de física, beleza? Seguinte, antes de começar, quero lembrar vocês que vocês devem fazer o questionário depois de ver a aula, beleza? Bora lá então, vamos lá. Slide 33. Vamos começar a relembrar alguns assuntos das aulas anteriores, beleza? Principalmente, na realidade, da aula anterior, aonde nós definíamos então o que eram as ondas periódicas. Então imagine que eu tenho aqui uma fonte de onda. Essa fonte de onda ela fica oscilando com um certo período, uma certa frequência, tá? E ela cria aqui uma sucessão de pulsos de onda que vai se propagar, por exemplo, por uma corda, beleza? Lembra que a gente definiu a partir desses pulsos de ondas que se propagam, nós definimos o que era uma crista, que são os pontos mais altos, os vales, que são os pontos mais baixos. Nós definimos o que era uma amplitude, tá? A amplitude era a altura, então, da minha crista em relação à posição original da corda, beleza? E nós definimos também o que era o comprimento de onda, que era a distância entre duas cristas consecutivas, ou dois vales consecutivos, beleza? Qual que seria a frequência dessa onda aqui? A frequência é a mesma frequência da fonte. O período também é o mesmo período da fonte. Beleza? Nós tínhamos então, nesse caso aqui, as ondas periódicas. Beleza? Vamos continuar então. Slide 34. Seguinte, nós também observamos, beleza, que existe uma relação, tá? Entre a velocidade de propagação dessas cristas, ou vales e assim por diante, ou seja, a propagação da minha onda, tá? Existe uma relação entre a velocidade de propagação da onda, o comprimento de onda e a frequência da onda, tá? Elas estão relacionadas pela formulinha, que era a formulinha que eu dei um macetinho para vocês, que era a vovó lambeu a ferida. V é a velocidade de propagação da onda, lambda, é o comprimento de onda e F seria a frequência da minha onda. Beleza? Então isso aqui seria então um resumo da aula anterior. Beleza? Seguinte, pessoal, agora, slide 35, nós vamos começar então a ver outros assuntos. Beleza? Seguinte, primeiro assunto, frente de onda. Então imagine o seguinte, imagine que eu pego aqui o que eu chamo de uma onda plana, beleza? O que seria uma onda plana? Uma onda plana seria uma onda que se propaga, por exemplo, numa superfície. Aqui eu tenho um pedaço de uma onda plana. Tá? É como se fosse pegasse ali um lençol de uma cama e ficasse mexendo. Tá? Essa onda plana, ela ficaria como se fosse uma onda, por exemplo, na praia, ela fica se propagando dessa maneira aqui ou dessa maneira aqui, beleza? Aqui é só um pedaço da onda, porque a onda plana, na realidade, ela se propaga, tá? Ela tem um comprimento infinito. Então aqui seria só um pedacinho dela. Beleza? Mas já ajuda a gente. Então olha só. Imagina que essa onda aqui de cima, ela se propagando, beleza? E eu fiz o seguinte aqui, ó. Eu tracei nessa onda diversas linhas aqui. Tem essa primeira linha, tem essa segunda linha, tem essa terceira linha. O que essa linha marca na onda? Ela vai marcar na onda todos os pontos que estão na mesma altura. Beleza? Eu marquei aqui então alguns pontos que estão na mesma altura. Beleza? Eu fiz a mesma coisa nessa figura aqui. Eu tirei uma foto dessa onda, modifiquei um pouco, beleza? E eu fiz aqui uma sucessão de linhas que estão em laranja, beleza? Aqui, que vão indicar os pontos da onda que têm a mesma altura. No caso dessa figura, por exemplo, tá? Eu coloquei os pontos que estão na mesma altura, que estão na crista da onda, beleza? Eu poderia ter marcado o vale ou um outro ponto qualquer, mas eu escolhi agora marcar os pontos que estão na crista. Essas linhas aqui, elas marcam os pontos que estão na mesma altura, aqui no caso, na crista. Beleza? Essas linhas que indicam os pontos da onda que têm a mesma altura, nós chamamos na física de frente de onda. Beleza? Então aqui eu tenho várias frentes de ondas. Beleza? Frentes de ondas, então, são linhas que indicam na minha onda os pontos que têm a mesma altura. Beleza? Se eu for ver aqui, a distância entre duas frentes de ondas é a distância entre duas cristas. Beleza? Ou seja, pega essa figura aqui, tá? E olha de cima ela.
pega ela, tá? E tenta ver ela de cima. Imagine que você pega o teu olho e você coloca lá em cima. Você vai ver essa figura aqui. Beleza? Aqui eu vou ter então várias linhas em vermelho que indicam então quem? As minhas frentes de onda. Beleza? Como a distância entre duas cristas é o comprimento de onda, a distância, por exemplo, aqui entre duas frentes de onda também vai ser quem? O comprimento de onda. Beleza? Então aqui eu tenho frente de onda, tá? E a distância entre duas frentes de onda é o próprio comprimento de onda. Beleza? Professor, para que fazer isso? A ideia é o seguinte, galera. Uma onda bidimensional, às vezes é complicado de você ficar desenhando, sabe? Porque é meio complicado, tem que fazer uma figura tridimensional, tá? E para você representar isso, às vezes é difícil. Então, para simplificar, o que você faz? Você transforma essas figuras aqui em uma figura mais simplificada, onde você indica só as frentes de onda. Beleza? Mas olha só, pessoal. Pega aqui então, né, as várias frentes de onda que eu tenho nesse GIF animado aqui. Se eu for observar, as frentes de onda, elas estão o quê? Se propagando em uma certa direção. Concorda comigo? Elas estão se propagando em uma certa direção. Não está parado, tá? Se propagando. A mesma coisa acontece aqui embaixo. Ó. Tenho várias linhas de frente de onda e elas estão o quê? Se propagando. Como que eu faço para poder indicar qual que é a direção de propagação das frentes de onda? Qual que é a direção de propagação da minha onda? Tá? Para fazer isso, eu utilizo o raio, beleza? O raio de onda. Então, o raio de onda ele vai ser uma flecha que vai me indicar para onde que se propaga a minha onda. E uma coisa que é legal, que foi verificado, é que esse raio ele sempre é perpendicular à frente de onda. Tá? No caso aqui, a onda se propaga, por exemplo, na minha direita diagonal, beleza? Então as minhas frentes de onda se propagando na minha direita diagonal. Para onde que aponta o raio? Aponta na direção direita diagonal, beleza? Se eu for ver a figura de cima, para onde que se propagam as minhas ondas? Nessa direção, na direção do raio de onda, beleza? Então a partir de uma onda, eu posso desenhar então o que seriam frentes de ondas, tá? Que simplificam então a figura da minha onda, e eu posso também desenhar o que seria o meu raio de onda. Beleza? Que indica, o raio de onda então indica a direção de propagação. Beleza? Então eu tenho linhas de frentes de ondas. Beleza? Vamos complicar um pouquinho mais. Slide 36. Por que complicar um pouquinho mais? Porque eu posso ter uma onda também circular. É um outro exemplo de onda. Imagina então que você joga aqui uma pedra, né, num lago, beleza? E eu tenho a formação daquelas ondas circulares, né? Parecido com esse GIF animado aqui. As ondas circulares elas vão fazendo o quê? Elas vão se propagando, né, de maneira circular. Elas saem do ponto e vão se propagando de maneira circular. Nesse caso, como que seriam, tá? Como que seriam as minhas frentes de onda? Como que seriam as linhas que representam, né, na onda os pontos que têm a mesma altura? Se eu for desenhar aqui, ó, eu pego a minha onda, tiro uma foto dela, e eu vou ver todos os pontos que têm a mesma altura. Na crista, por exemplo. Eu vou ver que a minha frente de onda, tá? Ela é o quê? Uma circunferência. A minha frente de onda, ela é uma circunferência. Beleza? No caso anterior, eram linhas, tá? Paralelas. Aqui elas são, então, circunferências. Tá? Posso até observar pela figura mesmo do GIF animado aqui, que são circunferências. Beleza? Então as minhas frentes de ondas, no caso de ondas circulares, são círculos. Beleza? Como, por exemplo, aqui na minha figura ela está indicando uma crista, se eu for ver a sucessão, né, de várias frentes de onda, pego a primeira, pego a segunda, pego a terceira, a distância entre frentes de ondas também são o quê? Também é o comprimento de onda, igual o caso anterior. A distância entre duas frentes de onda é o comprimento de onda. A mesma coisa acontece para uma frente de onda circular. A distância entre duas frentes de onda é o comprimento de onda. Beleza? Uma coisa importante. Nesse caso de onda circular, para onde que aponta o raio de onda? Tá? Para onde que aponta o raio de onda? Se eu for lembrar, o raio de onda indica a direção de propagação da minha onda. Tá? E agora nesse caso aqui,
a minha onda ela se propaga em todas as direções de maneira igual. Ela se propaga para cima, para baixo, direita, esquerda, diagonal, tá? Ela se propaga para todas as direções, tá? Nesse caso, então, os meus raios de onda, eles apontam para todas as direções, mas em cada ponto ele sempre é perpendicular à frente de onda, beleza? Nome técnico para isso, nós dizemos o seguinte: nesse caso, os meus raios de onda, tá? Eles são radiais, eles apontam sempre na direção do raio, apontam em todas as direções, beleza? Então, onda circular, tenho então frente de onda circular e raio, tá? De onda radial, beleza? Um outro exemplo, então, para frente de onda, acontece também na onda esférica. Eu tenho aqui um exemplo de onda esférica, até que é uma onda de choque. Eu peguei do filme do Matrix, beleza? É a luta entre o Neo e o agente Smith, beleza? Na hora que eles se batem aqui, forma-se uma onda de choque. Nesse caso aqui é muito parecido com uma onda sonora. Mas a onda sonora, tá? Não é só uma onda. Aqui é só uma explosão. Uma onda sonora é como se fosse várias ondas dessas se propagando, tá? Então é bem legal de observar, beleza? Mas olha só, essa onda aqui, ela não é uma onda circular igual a de cima. Porque a de cima é uma onda bidimensional. Ela acontece numa superfície de um lago. E uma superfície, ela tem duas dimensões, bidimensional. Uma onda que nem essa aqui de baixo é uma onda tridimensional, porque ela tem 3 dimensões. Tá? Então ela deixa de ser circular e passa a ser o quê? Esférica, porque ela tem 3 dimensões. Uma esfera tem 3 dimensões. Beleza? Se eu for observar como que seriam as frentes de ondas nesse caso, tá? Com várias explosões dessa, seria uma coisa muito parecida com essa figura aqui. Eu teria a primeira explosão, que é como se fosse uma bolha, uma segunda explosão, uma terceira explosão, beleza? E eu posso desenhar então aqui as várias frentes de onda, que me indicariam então, por exemplo, né, os vários pontos da onda que tem a mesma altura ou a mesma amplitude, beleza? E eu posso, para simplificar um pouco melhor, né, para a gente conseguir entender um pouco melhor a figura, eu posso pegar só um pedacinho das bolhas aqui, tá? Eu vou pegar só as superfícies, por exemplo, aqui A3, A2 e A1, e vou puxar para cá, vou dar um zoom aqui, para a gente conseguir ver então como que seriam, tá, um pedacinho das frentes de ondas aqui numa onda esférica. Seriam então dessa maneira aqui, seriam pedacinhos, por exemplo, de uma bolha de propagação, beleza? E igual acontece no caso de onda circular e onda plana, sempre a distância entre duas frentes de ondas sempre são o quê? O comprimento de onda. Beleza, galera? Então, resumindo, eu tenho uma onda, eu faço uma frente de onda, tá? Que são pontos da onda que têm a mesma altura, beleza? E eu posso também definir o que seria o raio de onda, que indica, então, a propagação da minha onda. Beleza? Bola para frente, então. Slide 37. Feito isso, nós vamos conseguir agora, então, estudar alguns fenômenos ondulatórios. O primeiro fenômeno é a reflexão de ondas. Então, o que acontece quando uma onda ela bate numa superfície e ela volta? Ela é refletida, beleza? O que vai acontecer quando uma onda bate numa superfície e ela é refletida, beleza? Esse caso é o caso mais simples que tem, beleza? Mas vamos começar a definir aqui algumas coisinhas bem importantes. Imagine que eu lance aqui, então, a minha onda, beleza? E nessa onda eu vou ter aqui o raio de onda, tá? E eu vou ter aqui as frentes de onda, beleza? Olha só, imagine que eu coloque essa onda que vai começar, que vai incidir, tá? A onda que eu vou lançar na superfície é uma onda que eu chamo de onda incidente. Ela vai incidir sobre a superfície, beleza? Eu lanço ela aqui com uma certa inclinação, tá? Eu não lanço ela de frente, eu lanço ela com uma certa inclinação. Se eu faço isso, eu tenho que medir qual que é essa inclinação. E como que eu faço isso? Olha só, muito importante isso, galera. Nós não vamos aplicar agora muito isso, mas nós temos que saber como que isso se dá, tá? Porque nas aulas mais para frente nós vamos usar muito isso. Para eu medir qual que é a inclinação dessa onda, eu tenho que fazer o seguinte. Eu tenho aqui a superfície na qual vai ser refletida a minha onda, beleza? Eu vou pegar essa superfície e eu vou traçar uma reta que faz um ângulo de 90 graus com essa superfície aqui, beleza? Eu crio uma reta, vai ser a reta tracejada aqui, beleza? Que vai fazer um ângulo de 90 graus com a superfície refletora,
que é a superfície que vai refletir o meu raio. Beleza? Essa reta que faz um ângulo de 90 graus chama-se reta normal. O nome normal na matemática, um dos significados dele é fazer um ângulo de 90 graus. Então a reta normal é uma reta que faz um ângulo de 90 graus com alguma coisa. No caso aqui com a superfície refletora. Beleza? Olha que interessante. Se eu lançar essa onda, tá, incidente na superfície refletora e ela fazer um certo ângulo, beleza? Como é uma onda incidente, a gente chama na física o ângulo que essa onda faz, tá? A gente chama de ângulo de incidência, porque é o ângulo da onda incidente. Na hora que essa onda bate aqui, ela vai ser refletida para o outro lado. É como se fosse uma bolinha que bate e volta, beleza? Qual que é a direção que minha onda vai bater? Qual que vai ser a direção que ela vai voltar? Olha que interessante. Minha onda bate, é uma onda incidente. Ela bate, reflete e vai embora. Qual que é o ângulo, tá, que ela vai sair? Qual que vai ser o ângulo do raio refletido que a gente fala? A onda que sai depois que bate, a gente chama de raio refletido. Beleza? A onda aqui é pelo GIF animado aqui, ó. A onda incide e depois reflete. Onda incidente, onda refletida. Qual que vai ser o ângulo do raio refletido? Olha que interessante, pessoal. É o mesmo do incidente, beleza? Por exemplo, se aqui for 20 graus, aqui vai ser quanto? 20 graus. Não muda. Não muda. Na reflexão, não muda. Para vocês não esquecerem, na reflexão nada muda, pessoal. Para não esquecer mais, tá? Na reflexão nada muda. É um macetinho para vocês. Quando uma onda incide numa superfície e reflete, nada muda. Professor, como assim nada muda? Tá? Todas as características da minha onda que eu tenho não vão mudar. E por características eu digo o seguinte: a velocidade, o comprimento de onda e a frequência da onda vão ser as mesmas, beleza? O ângulo de incidência e reflexão é o mesmo, a velocidade, comprimento de onda e frequência é o mesmo. Na reflexão, tudo permanece a mesma coisa. Ângulo de incidência e reflexão são iguais. Velocidade, comprimento de onda e frequência também são iguais. Beleza? Vamos lá então. Eu também tenho um outro fenômeno, slide 38, que seria a refração de ondas. Beleza? A refração de ondas acontece quando eu tenho uma transmissão de onda. Então a minha onda vem, vou pegar aqui o GIF animado, tá? Minha onda vem, ela chega na superfície e ela é transmitida, tá, para o outro lado. Essa transmissão também é chamada de refração. Na realidade, ela é chamada de refração, beleza? Então eu tenho uma transmissão da onda, eu não tenho reflexão, ela não volta, ela passa. Quando a minha onda passa de um meio para o outro, eu tenho então a refração de onda, beleza? Então a minha onda ela se propaga de um meio para o outro. E esse caso aqui é um pouco mais complicado que o caso anterior, pessoal. Por quê? Nesse caso aqui, mudam-se algumas coisas. No caso anterior, na reflexão, não mudava nada, né? A onda que entrava igual a onda que saía. Nesse caso não vai ser, beleza? Se eu for medir aqui, por exemplo, né, a inclinação da minha onda que vai chegar na superfície, beleza? Qual que é o ângulo de incidência dela? Tá? Se for medir isso, e eu for ver depois que ela foi refratada, depois que ela passou para o outro lado, tá? Eu vou ver que esse ângulo ele é alterado. Ela pode chegar, por exemplo, com 20 graus, entrar no outro meio e sair, por exemplo, com 40 graus. Beleza? Eu vou ter uma modificação do ângulo aqui de propagação. Tá? Na reflexão, não. Na reflexão, o ângulo de incidência é igual ao ângulo de refração. Aqui não, pessoal. Aqui se modifica os ângulos. Beleza? E outra coisa, além da direção da propagação, que é alterado, né, que eu consigo medir essa alteração pelo ângulo de incidência e refração, tá? Eu também altero o comprimento de onda, beleza? O comprimento de onda também vai ser alterado quando eu tenho refração. Na reflexão eu não altero. Na refração eu altero o comprimento de onda, beleza? A única coisa que vai se manter igual na refração é a frequência. E é uma coisa importante que vocês têm que saber, tá? Para refração e reflexão, a frequência ela não se altera. Tá? Professor, tem como eu quantificar
qual que é a mudança de inclinação aqui, ter uma fórmula matemática para eu saber e eu conseguir medir, né, e prever qual que vai ser a mudança de inclinação que eu tenho quando eu tenho refração? Tem sim, pessoal. Slide 39. Eu consigo medir aqui essa mudança de inclinação que acontece na refração pela lei de Snell-Descartes, tá? Que é essa lei aqui que envolve seno, tá, e comprimento de onda, tá, ou seno e velocidade da minha onda. Nós não vamos aplicar agora na aula de hoje, tá? Mas isso aqui nós vamos aplicar quando a gente for estudar luz, beleza? Isso aqui é muito importante, tá? Quando a gente for estudar, então, propagação luminosa. Mas, por enquanto, eu só quero que vocês saibam que existe. Eu consigo, né, medir qual que vai ser a mudança de direção aqui na refração de ondas, pela lei de Snell-Descartes, beleza? Por enquanto, só quero que vocês saibam que existe, né, essa mudança, e essa mudança ela pode ser quantificada, ela pode ser medida, beleza? Vamos lá então. Slide 40. Também temos um outro fenômeno, que é o fenômeno de difração. Esse é bem interessante. É o fenômeno onde a minha onda ela contorna objetos. As ondas elas têm a capacidade de contornar objetos. Depende de algumas condições, tá? Mas as ondas têm essa capacidade. Então aqui eu tenho um GIF animado, que é o do meio aqui, beleza? Eu tenho aqui uma onda incidente, beleza? Uma onda plana, que ela está incidindo em um anteparo, beleza? Que tem amarelo aqui. E eu tenho um furinho nesse anteparo. O que vai acontecer com esse anteparo, que tem um furinho, em relação à minha onda? Será que ele consegue frear a minha onda? Ou a minha onda consegue passar esse obstáculo? Tá? A minha onda ela consegue, depende de algumas condições, a minha onda ela consegue passar, tá, por esse buraco. E esse fenômeno de passar por coisas, contornar obstáculos, chama-se de difração. A minha onda vem, pega no buraquinho aqui e ela passa o buraco, beleza? E ela se propaga. Ela modificou aqui de uma onda plana para uma onda quase que circular aqui, beleza? Mas ela consegue ultrapassar o obstáculo. Aqui eu tenho outro exemplo, né? Eu tenho uma onda plana incidindo aqui, tá? No outro GIF animado, e eu tenho aqui um anteparo. E essa minha onda, ela consegue o quê? Contornar o objeto. Ela vem aqui, bate no objeto, tá? Parte é refletido, mas olha aqui, ó. Se eu for ver logo depois do objeto, eu tenho aqui uma pequena propagação na minha onda aqui, tá? E isso se deve, então, ao fenômeno de difração. Ah, professor, mas isso não acontece na vida real, né, professor? Isso aqui acontece no laboratório. Tá de brincadeira comigo. Não, galera, isso acontece todo dia na sua casa, beleza? Pessoal, imagine o seguinte, vocês vão pro quarto de vocês, fecham a porta, porque lá na cozinha, tá? O som da TV está muito alto. Na hora que vocês fecham a porta, vocês continuam observando que o som da cozinha diminuiu, mas ainda vocês continuam escutando. Por que isso acontece? Tá? Se fechou a porta, a minha onda sonora consegue ultrapassar a porta. Como que ela faz isso? Beleza? Isso acontece, né? Boa parte acontece por causa da difração. A minha onda sonora, ela consegue, né, ultrapassar alguns obstáculos. Ela consegue passar, por exemplo, algumas frestas por difração. Então isso aqui seria muito semelhante ao que acontece nesse caso. A minha onda sonora vem pela fresta da porta, passa, tá? E você consegue escutar. Beleza? A minha onda, então, ela consegue difratar algumas coisas. Ah, professor, já fiquei sabendo que a minha luz é uma onda também. É uma onda eletromagnética. E por que eu não consigo ver a televisão quando eu fecho a porta, né? E eu consigo ouvir o som? Porque as duas são ondas. E por que só a onda sonora que difrata e a onda luminosa, a televisão, não difrata? Entenderam a pergunta? Por que a onda sonora consegue passar a porta, mas a onda luminosa não consegue? Qual que é a diferença entre as duas, né? Porque a onda sonora da televisão consegue difratar, mas a onda luminosa da imagem da televisão não passa. Por quê? Beleza? Uma característica muito especial que acontece com a difração. A difração só vai acontecer, tá, se os obstáculos tiverem tamanho semelhante ao comprimento de onda. Então olha aqui, repare aqui, ó. Esse buraquinho que está aqui, ele tem um tamanho muito semelhante ao comprimento de onda da minha onda. Tá?
E isso acontece nas ondas sonoras. As ondas sonoras, elas têm tamanhos muito parecidos com tamanhos humanos. Beleza? Metros, centímetros e assim por diante. Por isso que as ondas sonoras elas conseguem ultrapassar obstáculos. As ondas luminosas, elas são muito pequenas, beleza? Os comprimentos delas são na ordem de 10 a menos 9 metros, nanômetros, por exemplo. Tá? Então é muito menor, por exemplo, que o tamanho de uma fresta de porta, que é na ordem de centímetros. Beleza? Um nanômetro é muito menor, né, que centímetros. Não ocorre, né, esse pré-requisito do obstáculo ter tamanho semelhante ao comprimento de onda. Beleza? Por isso, então, que as ondas sonoras, elas difratam na porta. As ondas luminosas, não. Você consegue escutar o som, mas não consegue ver a imagem. Beleza? Pegaram? Isso também vai acontecer, por exemplo, num exercício aqui que é o seguinte, ó, que legal aqui, ó. Tem um exercício, beleza, que vai estar no questionário de vocês, que é o seguinte aqui, ó, P454. Um muro muito espesso separa duas pessoas em uma região plana, sem outros obstáculos como mostra a figura. Então tem aqui um rapaz, outro rapaz, tá? As pessoas não se veem, mas, apesar do muro, se ouvem claramente. Explique por que elas podem se ouvir. Explique por que elas não podem se ver. Por que elas podem se ouvir e elas não podem se ver? Já que tanto o som quanto a luz são ondas, por que só uma passa e a outra não? Aí que está então a relação de comprimento de onda, beleza? A onda sonora ela tem um comprimento de onda, tá, que varia de metros a centímetros. Então, o tamanho dela, tá, é comparável ao muro. Ela consegue fazer o quê? Ela consegue difratar. A onda luminosa ela tem um tamanho muito pequeno em comparação ao muro. Nanômetros, tá? Nanômetros é muito menor que o tamanho de um muro. Então a onda luminosa não consegue difratar, beleza? Por isso que escutamos as pessoas do outro lado do muro, mas não as vemos, beleza? Aqui outra pergunta aqui, ó. Pergunta 12. Quando estamos na cozinha de uma casa, é frequente ouvirmos o som da televisão ligada na sala ao lado, mas não conseguimos ver a imagem. Como você explica esse fato? A mesma coisa, tá? A onda sonora que tem ali a ordem de grandeza da escala de centímetros a metros, ela consegue difratar pelas portas, né? Ou pela casa. Mas a luz que tem um tamanho muito pequeno em comparação ao tamanho dos objetos, ela não consegue difratar. Por isso que escutamos o som, mas não conseguimos ver a imagem. Pessoal, ficamos por aqui hoje, tá? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, me procurem no atendimento síncrono, beleza? Não esqueçam de fazer o questionário. Fechou? Boa semana para vocês. Qualquer coisa, me procurem. Até mais. Um abraço.